Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então o terceiro domingo da Quaresma. Depois de celebrarmos na semana passada, dia 19 de março, a festa de São José, padroeiro da Igreja Universal, padroeiro de toda a Igreja. E já estamos na metade da Quaresma, praticamente na metade da Quaresma. E a Igreja nesse domingo quer nos incentivar a perseverarmos nas nossas penitências quaresmais e nos exercícios quaresmais. É o tempo agora, metade da Quaresma, em que muitos têm a tentação de desanimar, têm a tentação de não perseverar com os propósitos quaresmais e já começam a relaxar também no jejum, às vezes na abstinência de carne. Vem aquela tentação, já aquele cansaço, a nossa carne que reclama, né, daqueles dias contínuos de jejum, nos dias feriais da Quaresma. Então sentimos o peso do nosso corpo reclamando da falta de consolo e dos confortos que o nosso corpo nos pede de maneira desordenada. Então a Igreja quer nos incentivar, quer nos fortalecer do combate, que não desistamos, que esta é a grande graça que o Senhor está nos dando para combater o demônio, combater o mundo, o pecado e a carne. É a grande graça que Deus está nos dando nesse tempo privilegiado da Quaresma, para uma verdadeira e sincera conversão, para que celebremos a Páscoa com o coração e a vida renovada, com a alma purificada e com a consciência bem formada, dócil e mais aberta às coisas de Deus. Por isso que o Evangelho que nós ouvimos hoje é aquela passagem do Evangelho de Lucas, em que Nosso Senhor cura um homem endemoniado, mudo. Observe que o Evangelho não diz que é um mudo de nascença. Ele ficou mudo devido à possessão demoníaca. E na mentalidade judaica, ou na mentalidade bíblica do tempo do Senhor, alguém que está mudo é uma grande maldição, um grande castigo. De modo que as crenças judaicas acreditavam isso aos pecados dos antepassados, ou ao pecado da própria pessoa, e que em vida cometeu tal pecado, está sendo castigado por Deus e não pode falar. E esse não poder falar não é simplesmente uma limitação do corpo, mas significa que aquele que não pode falar das coisas de Deus, não pode falar da lei, não pode ensinar a lei aos filhos em casa, não pode cantar os louvores de Deus no templo com os salmos. Então, a mudez está em volta desta crença relativa à maldição, ao castigo divino devido aos pecados. Mas é claro que Nosso Senhor se refere aqui à mudez no seu sentido exato diante de Deus, que é aquele que não pode proclamar o nome de Deus, o nome de Cristo, não pode dizer as santas palavras, não pode confessar a fé, não pode externar a fé, não pode professar a fé publicamente, a fé católica. Então, portanto, alguém que impediram de falar estaria passando por um momento, por uma situação, além de uma grande humilhação e uma limitação física que atrapalha a vida prática, também a limitação de não poder proferir as coisas de Deus, as coisas sagradas, ou as coisas santas. E Nosso Senhor expulsa o demônio daquele homem e ele volta a falar. O demônio impedia aquele homem de falar.
Nosso Senhor foi na causa e expulsou o demônio. Então os fariseus e doutores da lei começaram a acusar o nosso Senhor de que ele expulsava os demônios não pelo poder de Deus, mas em nome de Beelzebul, que na crença judaica daquela época era chamado de o príncipe dos demônios, ou o principal dos demônios. E então Nosso Senhor profere palavras para os judeus, de modo particular os escribas e fariseus, doutores da lei e fariseus, dizendo-lhes que se ele expulsa o demônio em nome do demônio, pelo poder do demônio, então, se o demônio está agindo contra si mesmo, o seu reino então está dividido e será destruído. Porém, se é pelo poder, pela virtude divina, que ele expulsa os demônios, ele diz aos judeus, então chegou para vós o reino de Deus. E aí Nosso Senhor conta duas pequenas parábolas, dizendo que se um homem forte, bem armado, cuida da porta da sua casa, pode vir outro mais forte ainda, que tomará todas as suas armas, roubará todos os bens de sua casa e ainda distribuirá os seus despojos. E Nosso Senhor conta também a segunda parábola, no seu discurso, de que um homem que foi libertado do demônio, esse espírito passa a vaguear por lugares procurando um outro lugar para estabelecer morada, não encontrando, se lembra de onde ele estava, e ao voltar leva consigo mais 7 espíritos, e se instala naquele homem e encontra o lugar onde estava antes, varrido, bem organizado, bem ornamentado, e a situação daquele homem se torna pior do que a primeira situação. Ou seja, na primeira parábola, Nosso Senhor conta de que aquele que está desprevenido não está armado o suficiente para enfrentar um inimigo maior, no caso aqui o demônio, que vem com a tentação, com a sedução, que vem com suas sugestões e suas seduções. Se não está forte o suficiente para enfrentá-lo, então será desarmado e será rendido, como um homem forte e bem armado que entra numa casa, rende o chefe de família que não está armado o suficientemente e ali assalta sua casa e leva tudo embora. Assim se dá na vida espiritual com aquele que não está suficientemente forte e bem armado para a batalha, para o combate. Não conseguirá dar conta de garantir a segurança da sua casa, da sua alma, da sua vida. É isso que Nosso Senhor quer ensinar. E na segunda parábola, aquele que libertar o demônio, mas não cultiva a sua vida interior, não se aproxima de Deus, não mantém a vida da graça, não luta contra o pecado, não aproveita a graça que Deus lhe dá para se manter forte, para se manter combativo, usando os meios que Deus, Nosso Senhor, dá. Quando o demônio, então, investe numa tentação, numa sedução, numa sugestão, ou mesmo numa infestação, ou até uma possessão, quando ele volta com uma força muito maior. Isso significa os 7 espíritos, né? Volta com uma força muito maior do que antes. Vem com um potencial destruidor muito maior. Por isso Nosso Senhor conclui o sentido dessas parábolas nos dando uma sentença. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Ou seja, nós não podemos estar um pouco com Cristo e um pouco com o demônio. Se nós não estamos com Ele totalmente, então nós estamos contra Ele. Se nós não recolhemos com Ele, nós estamos dispersados dele. Se nós abandonamos a Ele. Isso que Ele quer ensinar.
Quem não recolhe com ele, dispersa. Ou seja, quem não está com ele, não recolhe com ele, é porque o abandonou. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja com esses ensinamentos quer nos incentivar a não desanimarmos dos exercícios quaresmais, a não nos deixarmos render pela fraqueza da nossa carne, a não nos deixarmos levar pelas nossas más tendências, a não nos impressionarmos com as inquietações do nosso corpo, da nossa carne, que está cansada do jejum, que pode estar fatigada com a abstinência de carne, com os propósitos quaresmais que fizemos para este tempo litúrgico, né? Nos preparando para a Páscoa. É quando vem a vontade de dar uma relaxadinha, de nos dar um certo consolo, de abrir uma exceção. É quando vem um momento que nos invade um certo desânimo e a vontade de relaxar e até de desistir. O demônio investe de tal maneira até levar uma alma a abandonar a fé na quaresma. O demônio não perde tempo. Ele vem 3, 4 vezes, 10 vezes muito mais armado do que antes para tentar nos desamar e nos render. Ele vem com muito mais força. É claro que a força que ele utiliza nunca será maior do que as forças que nós temos. Como nós já meditamos isso nos domingos, nós sempre temos a graça de Deus para enfrentar toda e qualquer tentação. Portanto, a igreja quer que nós nos mantenhamos com a guarda levantada. De modo a, nesse combate, combater o quê? Combater o demônio. Mas não só o demônio. Combater o mundo, o pecado e a carne. Porque é o mundo, o pecado e a carne que o demônio é a isso que o demônio nos tenta. A ter uma vida voltada para o mundo, a não abandonarmos o pecado, a praticarmos o pecado, sobretudo o pecado mortal, e seguirmos os apetites e as más tendências da nossa carne. É a isso que o demônio tenta, para nos fazer perecer, para que nos fazer perder a vida eterna. Por isso essa quaresma, caríssimos irmãos, é a grande tempo de graças que Deus, nosso Senhor, nos dá, por meio de Nossa Senhora, por meio também da igreja, para que nós voltemos a vida totalmente para Deus e nos preservemos do mundo. É claro que nós não estamos alienados do mundo. Não, estamos no mundo. No mercado de trabalho, na empresa, no comércio. Estamos no mundo. Pegamos o trânsito, enfrentamos a vida da cidade, temos que fazer compras. Estamos no mundo. Não estamos num lugar, numa dimensão paralela. Claro que não. Isso seria uma estultícia de nossa parte. Não? Porém, não a vida voltada para o mundo. A vida voltada e ordenada para Deus. Não vivendo para o mundo. Como muitos que se dizem católicos tradicionais, que querem a missa tridentina, mas só querem a missa. Não querem abraçar a fé católica com todas as suas consequências. Infelizmente isso existe aqui no nosso apostolado católico São José. Isso existe aqui. Esta mentalidade. Só quer a missa. Não quer as consequências de abraçar a fé católica. Só quer cumprir o preceito. E o restante do fim de semana, a vida voltada para o mundo. A vida voltada para o mundo. Já se presume que, se é católico,
que se tenha o conhecimento suficiente pelos meios que estão ao alcance de informação, mas não quer formação. Formar a consciência, formar o coração nas coisas de Deus, aí também não. Não tem tempo para isso. De modo que não quer assumir a causa católica, o apostolado católico. Então tem o fim de semana, como qualquer pessoa tem, como qualquer pagão tem, claro. Muitos desses têm a consciência, a moral, tudo, né? Não se preservam de coisas erradas, ambientes errados, claro, né? Sabemos disso, claro. Mas ainda a vida, os costumes, os hábitos, né? Os costumes e hábitos são de uma alma voltada para o mundo. Isso é notório. A alma voltada para o mundo. Estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, onde vão passear. Tem a missa tridentina? Tem, mas a preocupação do fim de semana, sobretudo, porque na semana tem que trabalhar. Mas a preocupação do fim de semana é o mundo. É o shopping, é o passeio, é o churrasco, é o almoço, é a janta, é a diversão, é o entretenimento. É claro que todos nós temos direito, né? Sobretudo as famílias têm direito de passear com os filhos no parque, né? De fazer compras, de ter um entretenimento, né? Um momento de lazer, é claro que isso não é que tem que abandonar isso, não significa isso. Não é disso que se trata. Se trata de aonde está o nosso coração. Para onde está ordenada a nossa vida. E se constata, infelizmente, de muitos que estão com a vida voltada para o mundo. E da igreja só quer o horário de missa tridentina. Seja aqui, seja lá. Né? Até no dia em que a missa tridentina, como um sábado à tarde, um sábado de manhã, à tarde, à noite, nem sequer é válido para o domingo. Nem sequer é válido para o domingo. Então já cumpri o fim de semana, já fui na missa no fim de semana, não é o domingo, né? É no fim de semana. Fui na missa no fim de semana, já cumpri, agora o domingão eu vou curtir, né? Agora o domingão é meu. Talvez não se pensa dessa maneira, com esta leviandade, mas na prática, nos hábitos, nos costumes, estão presentes isso. Né? Só quero a missa, não quero mais nada. Formação, catecismo, isso não. Direção espiritual, confissão frequente, apostolado, salvar as almas, iniciativas de apostolado, assumir as iniciativas do apostolado de São José, participar, incentivar, estar junto. Não, aí também, eu não tenho tempo, eu tenho muitos compromissos, eu não tenho tempo, moro muito longe, não dá. Sempre essa desculpa, a gente percebe que a pessoa correndo, né, fugindo literalmente dos compromissos, de assumir as consequências, só quer horário de missa e acabou. Hoje é aqui, amanhã é ali, e às vezes até, não deu para ir no fim de semana. Acontece, né? Infelizmente, o que não deveria acontecer para quem se diz católico, não deu para ir. Não deu. Pecado mortal. Perder missa aos domingos e dias de preceito. Então é uma mostra prática de que devemos nos preservar do mundo e ter a vida voltada para Deus. E voltada para Deus na igreja. Na igreja. Porque não nos salvamos fora da igreja. Ex da igreja nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Porém, quando uma pessoa procura uma paróquia e ali encontra uma estrutura física da igreja, como uma paróquia, como também é uma diocese, uma cúria, a cúria romana, o Vaticano, né? O descatério,
esses catérios do Vaticano, uma estrutura física da visibilidade da igreja, a pessoa encontra ali, então, na paróquia, um ambiente infestado pelo Concílio Vaticano II, que fez o contrário do que a igreja faz. A igreja combate o mundo. A igreja combate o pecado. A igreja mortifica a carne. E o Concílio Vaticano II, infestado pelos revolucionários, adequou a igreja ao mundo. Entregou a estrutura física da igreja ao mundo. Dizendo, nós devemos então partilhar as alegrias e as esperanças, as angústias e as tristezas, as expectativas, os sentimentos, os desejos dos homens, do mundo, da humanidade. Devemos nos unir à humanidade, com ela construir um novo mundo. Nos unir às outras religiões que têm o mesmo Deus, cada qual na sua diferente cultura, na sua diferente fé, mas o mesmo Deus. Nelas existe a semente do Verbo. Então vamos nos unir às outras religiões, porque no final é tudo o mesmo Deus, tudo a mesma coisa. Todo mundo busca a verdade, busca o bem, o amor, a paz. E com esse discurso, invadiu-se as estruturas físicas da igreja, a Cúria Romana, o Descatério Romano, as dioceses e as paróquias, com tudo aquilo que tem no mundo. Portanto, um fiel que vai numa igreja conciliar, numa paróquia, que quer se salvar, que quer ser santo, que tem devoção, que tem piedade, ali encontra um ambiente que, em primeiro lugar, não tem nem sequer silêncio para rezar. Não se tem nem clima para uma oração. Ali não há um confessionário para se confessar. Se há, está empoeirado, porque os padres não utilizam. Aí os padres não usam batina, porque são anticlericais. Como que um padre pode ser anticlerical? Ali, as pessoas se vestem com imodéstia, igual ao mundo. Ali as palavras, os comportamentos, a cultura é mundana, não é católica. De modo que ali se tornou, então, um lugar inóspito para o católico. Por quê? Porque também o catolicismo ali está proibido. Tem uma coisinha ou outra, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para não descaracterizar de vez, né? Tem uma coisinha ou outra, mas o catolicismo total, tradicional, ali é proibida a missa tridentina, ali é proibido o latim, o canto gregoriano. Ou seja, ali está proibido a Igreja Católica. De modo que nós queremos estar na igreja, na barca da igreja. E a barca, na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, significa a igreja, que está sobre os mares, e esses mares que representam o mundo, na sua instabilidade, nas suas ondas revoltosas, né? As revoltas, as guerras, as revoluções, né? As ideologias, as maldades, a malícia, as más tendências, as paixões desordenadas, né? É o mar ali, né, tempestuoso, que balança a barca da igreja, mas ela não vira, ela não cai, ela não afunda, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, né? Como nosso Senhor nos ensina. E assim, caríssimos irmãos, devemos nos manter na igreja, que é o corpo místico de Cristo. É uma realidade espiritual, sobrenatural. É o templo do Espírito Santo, do qual Cristo é a pedra principal e nós somos os membros vivos, pedras vivas, como ensina São Paulo, né? Com esta imagem da igreja. E do corpo místico nós somos membros vivos deste corpo, do qual Cristo é a cabeça.
Devemos tirar da nossa mentalidade que a igreja, ela se resume na sua visibilidade como uma catedral, a diocese, o bispo vestido de bispo. Se ali não está a fé católica, ali não está a igreja. Tanto que nosso Senhor diz no Evangelho de Marcos, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou ali no meio deles. Ou seja, se ali há a fé católica, com 3 pessoas batizadas, ali está a igreja. Portanto, aqui está a igreja católica. Nós deveríamos estar agora numa paróquia. É nosso direito como católicos. Mas lá na paróquia, na estrutura visível da igreja, é proibido o catolicismo. É proibido uma mulher usar véu, usar uma saia, usar um vestido comprido, cobrir o corpo. É proibido o homem usar um terno, uma gravata, segurar um terço na mão, rezar o texto na hora da missa. É proibido. Senão você não participa da partilha do pão. Não é missa, é partilha do pão. É um culto protestante, seja lá o que for. Então, este apostolado São José, apostolado católico São José, ele é uma estrutura mínima que a providência divina nos deu em sua misericórdia, não por nossos méritos. Nós não merecemos esse privilégio. É a providência divina e a prova cabal da intervenção de Cristo na sua igreja, em que se resgata cada vez mais a tradição católica e apostólica em estruturas alternativas à estrutura oficial, que são as dioceses e as paróquias. Para aqui nós mantermos a nossa fé. Não só aqui, outros apostolados estão surgindo cada vez mais no Brasil, nos Estados Unidos, na África, em vários países, na Europa já está surgindo, já está crescendo. Mais timidamente, mas já tem. Em muitos outros lugares, como na China, lugares de perseguição. De modo que então, nessas estruturas alternativas, se mantém a fé católica, se mantém os sacramentos, para que as famílias então possam se precaver do mundo, para que as famílias possam estar não alienadas do mundo, mas protegidas deste mundo que é como um oceano, um mar perigoso, que atrai os nossos olhos. O mundo atrai com as suas tendências, com as suas novidades. Quantas vezes no nosso passado ficamos deslumbrados com aquelas coisas que passavam na televisão? Quantas vezes ficamos deslumbrados com aquilo? Quem me dera ter uma vida assim, como aquela mulher da novela. Ela tem dinheiro, ela tem passeios, ela tem não sei o quê. Ficamos deslumbrados com aquilo. Quantas vezes nos encontramos deslumbrados com coisas completamente efêmeras e transitórias? É uma amostra que o Padre está dando, né? Tantas outras coisas também. Quanto nos enganaram no passado recente, né? E hoje nós enxergamos o quanto estávamos sendo enganados, seduzidos pelo mundo, né? Pois bem, o mundo é este oceano que atrai pela sua beleza, pela sua novidade, mas que é um oceano fundo que nos engole. Então, o lugar seguro é a barca da igreja, que passa por este oceano, mas não afunda. É balançada, mas não afunda, até chegar ao porto seguro da pátria celeste. Então, o lugar físico, o lugar palpável, para que nós possamos manter a fé e nos manter no corpo místico de Cristo, na igreja, recebendo os sacramentos, nos santificando, nos formando, fazendo apostolado, salvando as almas. Essa estrutura mínima, pelo menos, é um privilégio que Deus nos deu, como esse apostolado aqui. Esse apostolado católico São José. O apostolado também lá de Osasco. Existem outros apostolados também, do Brasil afora. Mas esse apostolado que está aqui é um privilégio que nós temos. E aqui as crianças, elas têm então a oportunidade de brincar com outras crianças
que têm famílias com pensamento católico e que estão aqui preservadas da malícia do mundo, preservadas das malícias dos homens que querem devorá-las, que querem tirar-lhes a inocência, que querem tirar-lhes a sua ingenuidade infantil, a sua pureza. Visto aí as escolas que arrancam a inocência e a pureza das crianças. Das crianças. Então esse apostolado, ele é um lugar, uma estrutura mínima, que pode ser maior um dia, e será. E será, com a graça de Deus. Está começando aí. O apostolado em si está começando. De modo que possa atrair e acolher as famílias que querem ser realmente católicas, tradicionais, segundo o que a igreja sempre ensinou de modo perene, e assim essas famílias se unirem, se protegerem, se sentirem incentivadas. Uma mulher que quer viver a modéstia, ela vai encontrar aqui outras mulheres que também amam a modéstia. Uma mulher que quer ser uma boa dona de casa, quer ser uma mãe dedicada aos seus filhos, aqui vai encontrar outras mães assim. Um chefe de família que quer ser um bom chefe de família e quer crescer nas virtudes de domésticas, né? Como um bom pai de família, aqui vai encontrar isso. Aqui vai encontrar São José, que é padroeiro das famílias. Aqui é um ambiente, então, que propício para a educação católica das crianças. É um lugar propício que pode se expandir e crescer para a educação até integral das crianças. Esse é o nosso objetivo. A educação integral, porque o que nós podemos deixar para as outras gerações é a educação católica. Esse é o objetivo do nosso apostolado. A educação católica dos seus filhos, depois dos seus netos, dos seus bisnetos. Educação católica essa que acabou, que os ditos colégios católicos deixaram de ser católicos há muito tempo, e que lá se ensina e se aprende aquilo que o mundo ensina. Então aqui é o lugar em que é o redil, onde são acomodadas as ovelhas e protegidas dos lobos ferozes que querem devorar as famílias. Eles babam ódio das famílias tradicionais católicas. Eles querem destruir. Eles querem destruir diabolicamente a inocência e a pureza das nossas crianças. Eles querem seduzir e recrutar os nossos jovens para a revolução. Então devemos nos precaver do mundo. É o lugar onde se incentiva, se aprende, se incentiva a lutar contra o pecado e não se conformar ao pecado. Não, meu filho, fica tranquilo, isso não é pecado, não. Isso não é mais pecado, esse pensamento é medieval. Ah, não, meu filho, não, você está cansado. Não tem problema, não. Deus é misericórdia, Deus vai entender. Ah, você não precisa se confessar, você já tem uma certa idade que você não comete mais pecado. É isso que se ouve na igreja conciliar. Ah, não, filho, você não precisa preocupar em ser padre, não. Vai primeiro, você é jovem, vai curtir a vida primeiro, depois, mais tarde, você vai pensar nisso aí. É um vocacionado que procura uma paróquia ouve do padre. Infelizmente. Ou seja, o mundo invadiu essa estrutura e que, portanto, para nós é completamente inóspita a estrutura da igreja conciliar. Então nós temos essa estrutura aqui, que ainda é mínima, vai crescer ainda mais, com a graça de Deus, segundo a vontade dele, como ele bem entender também, segundo a providência divina, para que possam abraçar as famílias e conduzi-las ao céu, e promover a educação católica, o catecismo, a educação integral, a educação dos costumes, a vida moral, de modo a conduzir as nossas crianças e jovens, porque essas crianças que estão aqui daqui a pouco são jovens, daqui a pouco são adultos,
precisam ser formados na fé católica. Então aqui é o ambiente para elas se precaverem do mundo, se formarem, para que possam então combater o mundo, o pecado e a carne. Daqui elas se mundem das armas, dos meios, se revigoram pela graça de Deus, pelos sacramentos, pela vida de oração, pelo terço, pela adoração santíssima, pela via sacra, pelos meios que nosso Senhor nos deu, pelo jejum, pela mortificação, pela confissão frequente, pela direção espiritual, pela sagrada comunhão. Ou seja, aqui, essas crianças e jovens terão a oportunidade, então, de manter a sua fé e se salvar, honrando a sua família, honrando a educação católica que recebeu de sua família, levando para os seus filhos e para os seus netos. De modo, então, caríssimos irmãos, que não temos como concluir essa meditação sem nos lembrar de São José, que nós celebramos na última quarta-feira, 19 de março, e que é o celeste padroeiro deste apostolado católico aqui de Jundiaí. Ele, o cuidado, a predileção que ele tem com esse apostolado, por quê? Porque São José, ele é muito pródigo com aqueles que o escolhem como padroeiro. De forma que São José tem uma característica diferente dos outros santos. Cada santo nós invocamos sob um certo patrocínio. Ou seja, alguns pelas causas impossíveis, como Santa Rita de Cássia, alguns pelos doentes, como São Camilo, outros como São Domingos Sábio, pela pureza. Cada santo tem atende numa graça específica, numa intenção específica. São José nos atende em toda e qualquer graça, em todo e qualquer pedido. Por isso ele é um padroeiro da igreja universal. Ele é o custódio da igreja. Por quê? Porque ele cuidou da Sagrada Família. E se ele cuidou da Sagrada Família de Nazaré, ele também é o custódio da igreja. E ele é o custódio das famílias, das nossas famílias. Ele é o custódio dos enfermos. Ele é o custódio das famílias desse apostolado, aqui de Jundiaí. De forma que então estamos sob o privilégio, a graça, a bênção desse patrocínio de São José, que intercede diante de Deus e alcança de Deus os grandes favores para as nossas famílias, sob proteção tão importante que é daquele que protegeu e guardou o menino Jesus e Nossa Senhora. Como também não vai guardar esse apostolado, como também não vai guardar as famílias que aqui frequentam, como também não vai abençoar estas crianças, como também não vai nos dar as graças especiais para que esse apostolado tenha frutos no futuro. Não fiquemos a pensar que, por ser um apostolado pequeno, ele não terá frutos. O fruto não é a multidão. Mesmo que se reze o terço, que se exponha o Santíssimo, numa live de madrugada, às 4 horas da manhã, e reúna mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, numa live, que estão lá por causa do terço e por causa do Senhor que está exposto. Estão lá por causa do que é católico. Mas que, infelizmente, o que se oferece ali não é a fé católica. O que se transmite ali para as pessoas que assistem é o protestantismo carismático. O que se ensina ali não é a doutrina católica, é a doutrina protestante. É a doutrina do Concílio Vaticano II. Por mais que tenha as frases de efeitos e conceitos e certas máximas que sejam do catolicismo, mas ali o teor não é católico, é anticatólico. E quantas almas estão ali enganadas? Não poderia ali rezar o terço, expor o Santíssimo?
renunciando ao Concílio Vaticano II e às reformas, a Missa Nova, o Novus Ordo. Não se poderia fazer isso? E fazer uma live não com 1,5 milhão, com 2 milhões, quem sabe com mais, muito mais do que isso? Por que tem que ser na heresia? Será que não está cheio de pessoas porque estão sendo enganadas, pensando que aquilo é católico? Que adianta termos um apostolado aqui com mais de 1,5 milhão de pessoas e oferecermos para eles a ilusão e a enganação? Se nós somos poucos, é porque estamos ensinando a verdade. Estamos ensinando a tradição católica, que o mundo não quer. Aqueles que estão com a vida voltada para o mundo não querem a verdade. Não querem assumir as consequências, até as suas últimas consequências. Só querem a superficialidade. É a tendência do homem. É a tendência do homem, que quer o confortável, que quer o mais fácil, o mais cômodo, que quer sentir emoções, consolações carnais, sentimentais, o sentimentalismo protestante, por exemplo, que a renovação carismática oferece a todo momento. Então, caríssimos irmãos, não nos deixemos aí achar que esse apostolado aqui é pequeno, é pouca gente lá na missa, né? Não, mas se aqui está a fé católica, a verdadeira fé católica, que é a verdadeira igreja, aqui terá muitos frutos. O Senhor começou com os 12 discípulos, 12 apóstolos. Na cruz, nem 12 apóstolos tinha, só tinha São José, só tinha São João e Nossa Senhora. No Calvário, só tinha São João e Nossa Senhora. Nós somos até um número muito grande aqui, graças a Deus, diante da verdade que aqui nós aderimos, que é a verdade católica. Então, caríssimos irmãos, nos coloquemos sob a proteção de São José, com toda a devoção a este grande padroeiro, patrono da igreja, e não fiquemos naquela superficialidade de apenas buscar um horário de missa tridentina. Que abracemos a fé católica, que abracemos o ideal da fé católica, a causa católica, que é a exaltação da Santa Igreja, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, o cuidado e o zelo por nossas famílias, pela família tradicional católica, a educação católica das nossas crianças e nossos jovens, preservarmos a sua pureza e a sua inocência, deixarmos o legado que nos é pedido hoje, que é uma educação católica para as futuras gerações, e para a nossa pátria, para que ela se torne, volte a ser a terra de Santa Cruz, um país católico, não governado por bandidos, mas governado por homens de fé, de princípio, para que o Brasil volte a ser um país católico, e até mais católico que a época do Império, mais ainda até, porque hoje nós temos muito mais condições e meios para isso. Portanto, caríssimos irmãos, devemos sair daqui hoje convocados por São José para fazermos um verdadeiro apostolado católico. Para não nos deixarmos levar aí pela tendência de alguns aí, de um certo grupo de pessoas aqui que frequentam o apostolado, que só querem um horário de missa tridentina. Não nos deixemos levar por isso. E que perdem missa no domingo porque vão numa missa modernista, tridentina, mas modernista, no sábado, e pecam mortalmente porque não vão na missa do domingo. Não nos deixemos levar por este engodo, não nos deixemos levar por este erro. O domingo é hoje, e hoje temos que estar aqui, estamos aqui, e daqui então, desta convicção interior sobre isso e sobre todos os princípios da fé católica e da moral católica,
Nós pautamos a nossa vida, apesar de nossas fraquezas, nossas misérias, nossas debilidades, nós estamos aqui. Não por nossos méritos, não somos melhores que ninguém, mas porque Deus, nosso Senhor, é bom para conosco. Porque Ele é misericordioso e não deixou faltar a nós, na sua infinita bondade e na sua providência, os meios para a nossa salvação e nossa santificação, nos dando também a graça de enxergar a verdade para poder segui-la com toda a sua radicalidade, com todas as suas exigências, até as últimas consequências. Então pensamos na Nossa Senhora, na sua mãe santíssima, a graça de tirarmos aqui propósitos de reafirmarmos nossos passos nessa quaresma, de levantarmos novamente a nossa guarda e continuar na batalha, continuar no combate, invocando de modo muito especial a proteção de São José, para que abençoe esse apostolado, abençoe essas famílias, abençoe essas crianças, que abençoe os nossos enfermos que estão abandonados nas casas, nas clínicas, nos hospitais, que esse apostolado, por intercessão e sob a proteção de São José, possa dar muitos frutos ainda no futuro, que esses terços que estão rezados aqui a cada domingo, com piedade, com fé, que a cada missa que aqui se assiste, cada comunhão, que cada hora santa que aqui se realiza, que cada oração de ação de graças após a missa, que os fiéis aqui rezam com muita devoção e com muita fé, e também invocando a São José, se recomendando totalmente a Ele, tenha certeza, caríssimos irmãos, que tudo isso não passará em vão diante de Deus. Tudo isso, com o tempo, vai dar muitos frutos. E frutos não é quantidade, imensidão de pessoas. Os frutos são frutos da graça, de santidade, de vida, de frutos de boas obras. Esses são os frutos que nós esperamos, independente do número de pessoas, que é relativo. Mais importante, caríssimos irmãos, é nos abrirmos a tudo isso que Deus, nosso Senhor, nos dá como grande privilégio, como uma grande graça. Então pensamos na intercessão de Nossa Senhora, de modo particular a intercessão de São José, para que nós possamos então, caríssimos irmãos, levar a cabo nesta quaresma, e não só para a quaresma, mas para a vida, os nossos santos propósitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.